A Suprema Corte do Reino Unido redefiniu o termo mulher, foi nesse dia 16 agora, na quarta-feira, e aí, nossa, ferveu, né? No mesmo dia virou assim um auê. No dia 17, na quinta-feira, nas redes sociais estava assim um frevo, um terror. Como que pode, né? O Reino Unido está entrando dentro dessa condição. Gente, qual que é o efeito disso? Porque não é que redefiniu o termo mulher, eu não considero assim, mas simplesmente eles definiram como era definido anteriormente, quando se diz que as pessoas eram mais simples, que elas não tinham tantos diplomas, mas elas definiam daquela forma sem ter uma lei específica. As pessoas entendiam normalmente, naturalmente, que mulher era o que é biologicamente. Tem o cromossomo XX, tem útero, gera filhos, menstrua, é mulher, é biologicamente mulher. Mas agora está se precisando estabelecer leis, e sim, o Trump fez uma coisa semelhante lá nos Estados Unidos, já em vários setores, colocando a definição e estabelecendo regras e normas que vão proteger a maioria das pessoas que são mulheres, que nasceram do sexo feminino, porque já não tinha mais controle disso. E a maioria, né, que é do sexo feminino, que é normal, que nasceu biologicamente assim, não estava tendo mais a proteção devida em função de uma minoria extrema, assim, sabe? Extrema minoria que faz uma transformação para se dizer mulher. Então, uma maioria estava sendo prejudicada. E por que que isso é tão importante? O que realmente está por trás de você ter de redefinir algo que parece tão natural? Olha, já curte agora, a gente vai falar disso nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, gente, são muito importantes, nos ajudam muito e a gente precisa muito dessa sua ajuda, então vai lá. No Reino Unido, estavam lutando para se cuidar dos espaços públicos onde tem banheiros femininos, onde as mulheres têm de se expor de alguma forma. Então, estava se lutando para proteger a mulher. Mas e aí? O que define mulher? Para que a lei fosse estabelecida, não tinha mais uma definição de mulher. Então, se um homem se sentisse mulher e dissesse que ele era mulher, pronto, estava resolvido. Não, mas não é assim. E aí teve de se buscar uma lei para se restabelecer o que é mulher, para poder se restabelecer a proteção para a maioria das mulheres, que também são eleitoras. Então, ó, envolveu um âmbito que entrou no âmbito político. Aí, os progressistas, automaticamente a lei foi, né, estabelecida, eles já foram assim, porque eles já reagiram, foi uma reação imediata e negativa. Segundo eles, isso daí vai excluir as pessoas trans que fizeram essa transformação de espaços importantes. Não é questão de só de espaço público, são de espaços sociais, espaços que eles acham que eles tinham alcançado com a pauta deles. Também vai abrir, não é, um precedente sem igual, e aí já começaram a culpar o Donald Trump, porque foi ele que abriu, né, essa brechinha, esse precedente, para discriminação institucionalizada no mundo todo. E também, segundo eles, isso é um retrocesso de direitos civis, de garantias, de igualdade, de tantos benefícios que eles lutaram durante tanto tempo para garantir para as mulheres. Eu não consigo nem entender como que é que eles têm coragem de falar isso, mas eles continuam falando isso, e pior, tem mulher que acredita nisso.
está perdida nessa ideia dessas manipulações, desse fanatismo e dessa doutrinação desenfreada que os progressistas vieram arrebentando e fazendo em todas as mídias. Então, é essa condição, é na mentalidade dos progressistas, isso vai gerar cada vez mais preconceito, vai aumentar a violência. Uai, mas eles só não publicam que estão fazendo essas leis que eles fizeram todinho, só aumentou mesmo. Aí diz eles que agora vai aumentar mais. E por que lá atrás não tinha tanto? Quando não tinha nada desse ativismo e nem tinha tanto assim, e que depois do ativismo piorou, e aí eles falam que agora é que vai piorar, então aí os conservadores comemoraram. Por quê? Porque verdadeiramente protege a maioria da população que biologicamente é mulher e que estava enfrentando uma série de problemas lá para fora, em lugares como presídios, como banheiros públicos, de quadras de esporte, de lugares que têm campeonatos, né? Como é que a gente fala? Ginásios, né? Que eram abertos, espaços de escola. Essa é uma forma de se impedir que pessoas se auto-intitulem isso ou aquilo e coloquem crianças, meninas, porque se uma mulher adulta não tem força contra um menino de 14 anos de idade e uma menina de 8 anos de idade e uma menina de 14 anos de idade. Então, essa auto-identificação subjetiva, porque vem da minha percepção. Não, eu me percebo. Não é? Tinha um vídeo antigo de um cara cabeludo, né? Cabelão grande, uns muque grande também. O cara na rua, só com um vestido de oncinha, aí perguntar para as pessoas: o que você acha que eu sou? Aí a pessoa: como você se sente? Aí ele: eu me sinto mulher. Então, você é mulher. Então, imagina. Aí ele fala: não, mas eu não sou mulher. Mas você está de vestido. Aí ele: não, mas eu não sou mulher. Ah, mas se você se sentir mulher, então se eu colocar um vestido e falar que eu estou me sentindo mulher, eu sou mulher. Isso. Aí era desse tipo, assim, era ilógico, bestial, irracional para um ser que se diz racional. Um ser que cria, que desenvolve, que não continua há milênios como um primata subindo em cima de árvores. É uma coisa mesmo que chega a ser assim, a gente fica sem palavras, né? E também as pessoas, né, que são do lado conservador, dizem que essa definição vai ajudar juridicamente a se definir os espaços, a também se criar leis esportivas e tantas outras coisas, e aí os progressistas vêm para cima de novo. Não, mas é exatamente isso, é um regresso, né? Vocês estão atrapalhando o avanço que tinha sido alcançado, não sei se era avanço, porque até que ponto a biologia, porque não sei até que ponto a minha percepção intuitiva particular tem de se sobrepor à biologia e à maioria, quer dizer, a maioria tem de ceder, ser sufocada por causa de uma minoria. Essa decisão dessa definição vai ser usada, e eu espero que seja usada como precedente em outros países, vai estimular a revisão de leis que estão oprimindo. Eu queria uma palavra aqui que fosse diferente de oprimir, porque é opressor, né? Mas então é oprimir mesmo, né? Porque chega a ser uma opressão, você não pode nem se manifestar. Então, vai estimular essa revisão dessa ideologia de gênero, todos esses debates loucos sobre o que é ser ou não ser mulher, porque já não estava mais tendo lógica, porque a mulher não tinha valor algum mais, porque você se identifica como você quiser. E isso não é um retrocesso, isso é uma volta ao bom senso, ao natural, ao enxergar o que está aqui, ó, estapeando
a nossa cara. O que que você acha de ter de se estabelecer uma lei para se estabelecer um termo lógico, porque a irracionalidade estava numa debilidade tão grande que se teve e se está tendo no mundo inteiro que se caminhar para essa direção, para que as coisas possam caminhar de uma forma um pouco melhor. Olha, não sai daqui sem deixar o seu comentário. Também conheça meus livros, são sobre a masculinidade, o valor da masculinidade, a ordem de Deus, porque a masculinidade é o centro da força humana na face da terra. Com Deus ou sem Deus, o homem tem uma estrutura de poder, mas com Deus, em unidade, alinhado com Deus, o homem se torna um ser extremamente poderoso, porque há poder na estrutura masculina. Então você precisa conhecer meus livros para que você entenda que não é só quanto à mulher a força do homem. E fora os meus livros, se você quer fazer uma parceria com a gente, vai no Seja Membro, nos ajude, a gente precisa da sua ajuda para continuar aqui produzindo esse conteúdo, porque lá tem 2 treinamentos fortes, tem vídeos da atualidade, tem muito PDF, um material gigantesco que ainda vai aumentar mais ainda o seu conhecimento e vai abençoar a sua vida. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.